Shalom. São 20 horas e 28 minutos, horário de Brasília, Brasil. Estamos agora iniciando a gravação, da escola de hoje. Mais ou menos na hora que nós começamos ontem, E acabou indo para o ar o estudo às 7 horas da manhã. Espero que hoje eu seja um pouco menos lerdo. E ande antes pro ar, Eu acho que não precisa, não gasta tanto tempo, não sei o que houve. Assim, não gasta. Gasta assim. Aqui aquele foi maior também, não foi tão... Foi quase 1h50, Ah, tá. Então é o dobro do tempo dos que a gente faz de 1 hora, realmente. E desejo shalom a todos. Ontem nós falamos muitas coisas. Como eu disse no final, se você entendeu, que bom. Se você não entendeu, que se dane. Eu já cheguei nesse ponto, sabe? Para mim tanto faz. Eu fazendo aquilo que o Pai me pede, eu vivendo de acordo com a palavra de meu Pai, eu ensinando a minha esposa, eu cuidando da minha casa, e cuidando daqueles que o Pai me manda. O resto é largo. Então, para hoje, eu preparei um estudo, para muita gente que já está estudando com a gente há algum tempo, pode até achar que ele seja leitinho. Porque, na verdade, o que nós temos percebido é que as pessoas ficam muito envolvidas, Eu já falei isso umas 20 vezes, mas torno a falar, com questões, tipo, sabe, o pingo do i, o dilúvio foi na terra toda, enfim, porque elas não têm o sopro, o ar, o Hakodesh, o espírito de santidade de amor. Então elas ficam procurando coisinhas que a mente obscura delas, que é uma herança do pai delas, as faz buscar. E isso atrapalha a todos aqueles que estão chegando. Então nós vamos explicar hoje o que é santidade. Porque naquilo que nós dissemos ontem, ficou bem claro que a pessoa da qual nós estávamos falando, ela não tinha nem conhecimento do que era santidade. Podia ter conhecimento de Efraimita, podia ter conhecimento de Yahushua, mas não tinha a mínima ideia do que era ser santo. Eu acredito que para ela ser santo era ter auréolas. Então nós vamos iniciar hoje com um estudo, intitulado Que tipo de santo você é? Parece até estranho, nós perguntarmos que tipo de santo você é. Mas pode crer que existe uma pá de santo por aí, entendeu? Que tipos, Tem até pai de santo, Então, eu creio que será um estudo mais leve,
mas ao mesmo tempo bastante instrutivo, principalmente para você que ainda não entendeu o que é santidade perante a Torá, o que é fazer parte do povo Yeshua. Shalom a todos, eu desejo um ótimo estudo e não tem nada a ver com, como o Sérgio disse, assim, as pessoas realmente pensam assim, né, que é um estudo fraquinho, que está cansado de ouvir isso, mas ouvir é uma coisa e praticar é outra, né? Então, as pessoas, como ele disse, passam por cima, preferem se preocupar com a terra plana, né? E um monte de coisas assim, absurdas que não vai salvar ninguém, que não vai alterar em nada o seu caminho aqui nessa terra, né? E elas se esquecem de pôr em primeiro lugar, né, a santificação, que sem a qual ninguém verá o Eterno, não é assim? Então, as pessoas estão passando por cima daquilo que é assim, né, primordial, e quando você fala, de novo esse assunto, que bom que você está enjoado dele, você já está praticando tanto, né, então nem precisa ouvir mesmo. Então a gente vai falar e falar e falar e falar até o dia que o Mashiach voltar, até o dia que a justiça do Pai prevalecer nessa terra. E aqueles todos que achavam que sabiam o que era santidade, mas não sabiam, ouvirão naquele dia: mas Senhor, em teu nome não profetizamos? Mas Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome? E ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Façamos uma oração ao nosso Pai. Poderoso Eterno Yahu, agradecemos a Ti por mais esse dia vivido. Agradecemos a Ti por ter nos dado inspiração de escrever mais um estudo. Agradecemos a Ti pelo meu computador estar funcionando. Agradecemos a Ti, Pai, por tudo mesmo. Agradecemos por pessoas que surgiram do nada, pessoas que assistiram o nosso vídeo de ontem, se oferecendo para nos ajudar. Agradeço àqueles que realmente entenderam a situação, porque eu sei que para entender a situação tem que ter o seu espírito tocando no coração dessas pessoas. Em tudo que é teu, se não houver o espírito agindo, ninguém vai compreender ou praticar. Agradeço a Ti por estar novamente aqui ao lado de minha esposa. Agradeço a Ti pelo alimento que comemos hoje. Agradeço a Ti, Pai, pela oportunidade de estar aqui falando agora de Sua palavra. E vamos falar de um assunto muito delicado, que é a santidade, que tão pouco valor se dá hoje em dia em qualquer religião, em qualquer denominação, seja ela de qual ramo for. Em nome da Yeshua, que assim seja. Que assim seja. Bom, que tipo de santo você é? A perguntinha é meio gozadinha, né? Assim, que tipo de santo você é, né? Nós temos que entender o seguinte, que assim como os emissários Kefa, Pedro, né? Shaul, Paulo, né? Eles em diversas passagens, né, nos exortam à santidade. Inclusive o próprio Mashiach Yahushua também o fez, né, muitas e muitas vezes, né? Nós temos que entender que talvez nós preocupados também, né, com tudo aquilo que nós estamos, como nós falamos ontem, nós estamos na estrada, nós não estamos
em Jerusalém, né? Então nós estamos caminhando e conforme as coisas iam surgindo, nós fomos passando para todo mundo e de repente fomos esquecendo de passar o leite. Eu queria que a Eliana lesse para nós aqui um texto escrito por Kefa, Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15. Por favor, Eliana. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Observem, como é santo aquele que vos chamou. Não está escrito aquele a quem você se ofereceu. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Agora, se você pegar um pentecostal, se você pegar um Hare Krishna, se você pegar um judaizante, se você pegar um católico, se você pegar um evangélico, para cada um deles ser santo em toda a maneira de viver vai significar alguma coisa diferente. Então, de antemão eu quero dizer que, como sempre, nós só utilizamos aquilo que encontramos no Taná e na Brit Kodesh, ou seja, naquilo que todo mundo conhece como Velho Testamento e Novo Testamento. É uma fraude muito grande falar isso. Então nós devemos notar também que essa santidade deve ser exercida perante o próprio Eterno. E não uma falsa aparência de santidade, né, forçada. Ah, eu amo meu amado, minha amada, né? Que o Pai te abençoe, amado. Eu profetizo que você ficará muito bem no dia de hoje. Não. Nós temos que notar que essa santidade deve ser exercida perante o próprio Eterno. Porque se nós temos que ser santo como Ele, nós temos que ter a Ele como o que atingir. E não fazer cosquinha. E não ficar fazendo média com quem nem sequer foi chamado. Com quem acha que serve ao Senhor Jesus Cristo. Com quem acha que serve ao Senhor Krishna. Com quem acha que serve a sei lá quem, Hashem. Ou ao próprio Papa, ou ao pastor da sua igreja. Então nós temos que ter muito em mente, né, de que nós devemos exercer essa santidade perante o Eterno. Nos colocarmos em posição de estarmos sempre como réus perante o Eterno. Para que Ele possa estar nos dando lições de como caminhar na santidade da qual Ele é o Santo Maior. Então essa falsa aparência de santidade, forçada, 99% das vezes, né? Quantas vezes já não fomos em igrejas, né, que nós estávamos sentados assim, porque como vocês sabem, eu fui pastor, eu participei muitos anos da cristandade, então eu era convidado para ir falar numa igreja, em outra. E nós estávamos lá sentados, e de repente aquele pastorzinho que mais parecia um mico de circo, né, de tanto que ele pulava e gritava no palco, dizia: agora se levantem e abracem o seu
a quem estiver à sua esquerda. Agora se levante e abrace quem estiver à sua direita e diga que o ama. Mas nem no jardim da infância do conhecimento bíblico existe isso. Tudo isso é feito para ser demonstrado e reconhecido perante os homens. Exatamente. Né? Tem pessoas que dizem que eu prego a verdade, eu escrevo a verdade, mas eu não compro a verdade. Por quê? Porque elas acham que a verdade é alguém chegar para mim e dizer, é porque meu filho está com problema, e eu ficar, não sei o que, não se preocupe que o pai vai ajudar. Não, eu já pergunto logo, teu filho crê? Teu filho é chamado? E a rua não ajuda incrédulo, não. Isso é papo de cristandade. Eliana, nos diga, né, assim, com suas palavras, o que Kefa e Shaul, né, e o próprio Machi, que nós vamos ver mais para baixo, nos admoestam. Bom, ele chama, né, as pessoas para serem, chama a atenção das pessoas para serem santas, né? Aí, tá, o que é isso, né? Como fazer isso? Como é ser santo? Aí as pessoas misturam, né? Ao invés de pesquisar na palavra o que significa ser santo, elas vão pela religião que elas já frequentavam, né? Porque saíram e parou de frequentar, acham que está tudo certo, mas não deixou aquelas doutrinas, aquela ideia de santidade daquele meio, né? Então elas continuam fazendo igualzinho elas faziam lá, né? Lá elas põem a Bíblia embaixo do braço, vai para a igreja no dia marcado, vai lá, fica sentado, ou ora, ou né? Aí põe, hoje em dia nem tanto, mas até um tempo atrás ainda punham uma roupa mais adequada, né? As piriguetes ainda não estavam lá dentro. Aí eles fazem a mesma coisa aqui fora, né? Continuam fazendo a mesma coisa, ou seja, acham que colocando um nome em hebraico, né, estão fazendo techuvá e se santificando. Acham que falando em hebraico algumas palavras, acham que estão se santificando, purificando os lábios, né? Então, isso não é santificação. Não tem nada a ver com o externo, não tem nada a ver com a aparência. Lógico, à medida que você vai se transformando interiormente, você vai mostrando isso exteriormente, mas não forçando, como foi dito ali atrás, né? Então, quando ele fala, sede santos como é o vosso Pai que está nos céus, quem já viu o nosso Pai nos céus? Vocês sabem se ele usa algum paramento, alguma coisa? Nem na palavra fala o que ele usa, né? Só fala que é um resplendor. Os poucos que tentaram descrever, né, o descreve como um resplendor intenso, né? Uma luz que emana, intensa. Então, não fica buscando, né? Aquele que se santifica, ele busca o quê? A palavra, né? Para ver qual é a vontade do Pai. Como que nós devemos nos santificar? Como é santo o vosso Pai? Conhecendo o que é o nosso Pai. E lá na palavra não tem todas essas coisas que as pessoas fazem, né? Só por fora, só põe uma máscara. É de dentro para fora, por isso que é perante o nosso Pai. Vamos
dar um break aqui, eu vou continuar conversando com a minha maravilhosa esposa. Kadosh. Desculpe a minha letra, mas é que desde que eu comecei a escrever no computador em 96, eu raramente escrevo à mão. Kadosh é a palavra usada para santo no hebraico. Sabe o que significa Kadosh? Separado. Ser Kadosh é você ser diferente da massa podre. Ser Kadosh é você ser retirado do meio da podridão, do pecado, do mundo. Então por aí você já vem com a palavra santidade. Ela não tem nada a ver com aquela santidade que diz a palavra que nós devemos ter, porque aquele que nos criou é santo. Não vou aqui dizer que a Madre de Calcutá, como é que chamava ela? Madre Teresa, ela não tenha praticado boas obras. Pode ser que na segunda ressurreição ela até consiga uma pouquinha, mas aquilo não é santidade. Santidade é uma coisa muito além disso. Santidade é não conviver com a mentira, é não conviver com o erro, é não conviver com quem é errado. Na verdade, Shaul diz que somos obrigados a conviver com quem é errado, porque senão, do contrário, teríamos que sair do mundo. E nós lembramos que Hamashia, no capítulo 17 de Ahu Hanan, João, ele diz: não rogo pelo mundo, mas por esses que me deste, pois não são do mundo assim como eu não sou. Eliane, o que Kefa nos diz sobre essa questão? Para que a gente use, como exemplo o nosso Pai Criador, E quando Mashiach disse: quem viu a mim viu ao Pai, ele não está dizendo que ele é o Pai, que ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele não está dizendo que ele também que ele é o Deus encarnado aqui na Terra, que encarnou aqui na Terra. Ele está dizendo que ele praticava tudo aquilo que o Pai mostrou a ele, que vinha do Pai. Tudo que vinha do Pai era o que ele praticava. Então, ele foi o nosso exemplo para que a gente conhecesse o Pai. Então, nós temos que seguir esse exemplo. Não que sair por aí dizendo que ele é o próprio Pai, então que nós não temos que praticar, que ele pregou a lei na cruz, Que nem cruz foi. Então, não é impossível, ele era um homem, é um homem, E que praticou, toda a santidade do Pai. O Pai ungiu ele com o Espírito, para que ele tivesse essa plenitude do Espírito e pudesse praticar aqui entre nós, entre os da época, no caso, toda aquela santidade, para que a gente pudesse conhecer quem era o Pai. Ou seja, ele pôs em prática, todos os ensinos do Pai. Nós vemos inclusive, que existe um texto, que eu não estou lembrado agora o livro, o capítulo e tal, mas eu sei que é na Brit Kodesh, que diz o seguinte, que o menino Yahushua ia crescendo
em conhecimento, ia crescendo, né, com o Pai Celestial, não Yosef, né, contente com ele, né, porque ele ia aprendendo pelo Espírito, até que ele chegou à maioridade, que era 30 anos na época, e então ele saiu para pregar o reino. Nós temos que lembrar que Shaul diz que o próprio Mashiach aprendeu a obediência pelo sofrimento. De que forma essa santidade, né, de que nós falamos tanto, Kadosh, todo mundo fala em santidade, deve ser exercida? Explica pra gente, Diana. A santidade, ela deve ser assim... ela tem que ser a prática de tudo que nós vamos aprendendo do Pai. Porque esse aprendizado nos leva, na verdade, à santidade. Por quê? Porque ele vai nos mostrando a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre tudo que é contra a vontade do Pai, né? Então, à medida que você vai entendendo isso, ele vai te separando, né? Você vai ficando separado de tudo, né, que é ruim. Então, só tem que ser muito idiota se você aprende que algo não tá bom, que aquilo só vai te fazer perecer e você continuar ali, né? Então, para isso, a santidade, a gente chega até ela desta maneira, né? Lógico, o Pai nos concede entender os ensinos dele. Então você vai se separando. É o que todo mundo fala, fulano está isolado, fulano não tem amigos, fulano não tem. Outro dia um amigo no Facebook colocou, né, um texto mais ou menos assim, escrito, né? Que não sei se era ser santo, alguma coisa assim, não era ficar postando foto de Bíblia ou qualquer outra coisa e falando que você vai receber uma grande bênção, né? Profetizando. E sim, aquele que perde os amigos, perde a família, é injuriado o tempo todo. Este sim está caminhando na santidade. Porque se ele estivesse no meio, né, ele está caminhando na separação. Vamos pôr a palavra assim para entender melhor. Porque se ele estivesse caminhando no meio dos outros, ele não estaria sendo injuriado, apedrejado e muitas outras coisas. Ele estaria cheio de amigos, né? Mas quando você se separa do erro, aqueles que estão no meio do erro também vai se separar de você. É uma consequência. Isso é realmente uma consequência, né? Na sua primeira carta, versículo 4, capítulo 8, que a Eliane vai ler para nós agora, né? Que eu não entendi muito bem o que aconteceu aí com a gravação, mas tudo bem. Leia para nós, Eliane. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Percebe? Ele não está dizendo aqui que você caminhar, que você fazer uma ginástica, que você fazer uma natação, que você cuidar um pouco do seu corpo faz mal. Ou, como está escrito aqui, de pouco se aproveita. Não, se aproveita. O que ele quer dizer é que o exercício corporal que ele está falando aqui é você colocar um talit, um kippah, ir lá e ficar recitando, sabe, o Shema.
É ir lá e ficar com o Sidur na mão, repetindo semana após semana, no sábado, dia de Saturno, acendendo vela, e depois, quando dá meio-dia, todo mundo está doido para que acabe, porque começa o Kadush, né? E aí se toma 20 garrafas de vinho em 10 pessoas. Nada contra. O próprio Senhor Mashiach, ele tomava vinho. O pai diz que nas festas nós temos que beber vinho. Menos, é claro, na dos pães ázimos, porque não podemos ter nada fermentado. Na palavra está escrito que até a bebida forte, que é a bebida destilada, alegra o coração. Agora, você se reunir no sábado gregoriano, Sunday, aliás, Saturday, né? Dia de Saturno, do calendário gregoriano, para ir lá e ficar ouvindo um monte de baboseira. Aí quando dá meio-dia acaba, né? Porque senão o pessoal já olha feio. Aí já vem os quitutes e já vem os litros e litros e litros de vinho, né? Isso é exercício corporal. Isso é o culto pagão. Aí fazem isso pensando que cumpriu a parte deles, né? O pior de tudo é isso. É um absurdo. Então ele diz que esse tipo de coisa de pouco se aproveita. Mas que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O que é a piedade? É você não ser, sabe, politicamente correto. É você não estar em cima do muro o tempo todo. É você não ser ecumênico. Se uma pessoa disser do teu lado uma coisa errada, é você chegar para ele e dizer: me desculpe, mas isso aí está totalmente fora da realidade da palavra. Aí você é taxado de não ter amor. Por pessoas que nem sabem o que é o amor. Porque como nós estudamos outro dia sobre o amor não é algo nato do ser humano. Ele é recebido do Pai. E uma pessoa que diz que você não tem amor porque você está admoestando, ela nunca sentiu, ela nunca provou o verdadeiro amor. Ainda quero ler mais aqui, 1 Timóteo 6,5. Eliane, por favor. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando de... Volta lá, não li. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Se afasta desses. Você conhece alguém aí que acha que a piedade é causa de ganho? Vamos ler mais. Agora nós vamos ler em 1 de Timóteo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 ao 8º. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de rua.
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moshe, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Observem, dois detalhes, eu poderia falar muitos mais detalhes, né? Mas eu quero só chamar a atenção para dois detalhes que eu não quero subestimar também a cabeça de quem está ouvindo, né? Mas é interessante, né, que nós lemos aqui, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quanta gente vocês conhecem que tem diplomas e diplomas e diplomas e diplomas? Quanta gente vocês conhecem que pesquisam o hebraico, pesquisam o grego, pesquisam o assírio, enfim, e só falam droga. Não tem a menor ideia do que o Pai quer nos transmitir pela sua palavra. Então, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é que ele cita Janes e Jambres, que eram os dois sábios de Faraó, né, que resistiram a Moshe. São aqueles que também jogaram uma vara e também virou uma cobra, só que a cobra de Moshe foi lá e engoliu a outra, né? Então, essas pessoas, elas resistem à verdade, porque são corruptos no entendimento, porque o entendimento que eles têm é o deles, e réprobos quanto à fé. Aliás, sobre esse assunto tem um estudo também, réprobos quanto à fé, está lá no nosso canal. Então, estudo em 1 Timóteo 3, de 1 a 8. E Shaul ainda nos demonstra como nós devemos agir para não sair fora daquilo que o Pai deseja. A Eliane vai ler para nós, na carta a Tito, no capítulo 2, versículos 7 a 15. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Na doutrina mostra incorrupção, ou seja, não permita o erro. Não permita chegar alguém dizer uma asneira e você ficar quieto. Gravidade, seriedade, sinceridade. Porque essas pessoas que ficam batendo nas costas dos outros e sabendo que os outros estão falando asneiras, mas de repente dão um bom dízimo, eles não são sinceros. Todo homem de Yahu ou mulher tem que ser sincero antes de mais nada. Linguagem sã e irrepreensível. Tem gente que fala que linguagem sã e irrepreensível é não usar palavrões. Linguagem sã e irrepreensível é você nunca dizer a mentira. Para que o adversário se envergonhe. Porque ele vai sempre estar nos tentando, nos fazendo
bajular alguém por algum motivo, por alguma coisa carnal. Então o adversário ficará envergonhado quando vê que pode ser o lixeiro, como pode ser o presidente da República, e eu digo, boa noite. Não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aí entraria em contradição com aquilo que disse o Machia, né? Que para o Pai é agradável quando somos injuriados, mal falados, né? Mas aqui Shaul está dizendo, não tendo nenhum mal verdadeiro que dizer de nós. Continue, por favor. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Yahu. Aqui, nosso Salvador. Aqui, Shaul ele foi acusado até de dizer, né, de que ele era a favor da escravatura, né? Não, o que ele quis dizer é que em tudo que nós façamos, seja para o nosso chefe, se nós formos trabalhar numa empresa, seja para os superiores da polícia, do exército, do governo, seja qual for, por maior ladrão que seja, nós temos que nos manter íntegros. Como ele diz aqui, a que se sujeite a seus senhores. Não no erro, é claro. E em tudo agradem, façam tudo de bom grado. Não contradizendo, não ficar discutindo, batendo boca. Muda de emprego, se for o caso. Não defraudando, ou seja, não roubando, não fazendo tramóia por detrás. Antes mostrando toda a boa lealdade para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Yahu, nosso Salvador. Você acha que as pessoas olham mais pelo que nós falamos ou pelo que nós fazemos? Por favor, continue lendo. Porque a misericórdia de Yahu se há manifestado, trazendo salvação a todos os seus, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso Rei Yahushua HaMashiach, o qual se deu a si mesmo para revalidar a aliança feita no Sinai e purificar para Hu um povo especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Percebe? Aonde que vocês vão encontrar uma igrejola onde você vai ser advertido, onde você vai ser repreendido, onde você vai ser admoestado se você estiver no erro? Aí entra naquela situação, né? Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Não julgueis para não ser julgado. O Machia disse essas coisas porque ele sabia que todos aqueles que estavam em volta dele não eram Kadosh. Podiam ser até, carnalmente falando, descendência de Abraão. Mas ele mesmo diz de quem eles eram filhos. Do pai da mentira. O que você tem a nos dizer sobre essas admoestações todas, né?
um breve relato, assim, um breve... Bom, Shaul é sempre apedrejado, né? Por tudo que ele dizia, porque ele sempre disse as coisas e não com muita facilidade de se entender, né? Mas, com certeza, as pessoas não tinham e torciam o que ele dizia por causa da falta do Espírito de Santidade, né? Como o Kefa disse, e muitos torcem, né, para a sua própria perdição. Mas o que ele diz aí é muito claro, né? Ele fala de como devemos, né, caminhar nessa santidade. Então, se alguém assim ainda duvida de que ele era uma pessoa que praticava e ensinava essa santidade, essa separação, é porque realmente não tem o Espírito, né? E talvez um dia venha a ter, né? Só vislumbrou o entendimento um pouco, mas não chegou lá. O conhecimento, está só conhecendo por enquanto. Porque o que ele diz é muito claro, né? Essas explanações dele são muito claras. As palavras, né? Pelo menos nessas traduções que a gente vê, são palavras fortes e muito diretas no assunto. Então vamos ler mais Shaul, vamos entender mais o que ele diz, que a gente vai conseguir tirar muita coisa boa, né? E para a nossa vida e aprender cada dia mais a caminhar nessa santidade. Shaul, né? Entendi agora isso. Então, nós devemos buscar, né? Agora, nós vamos partir, né, mais para as palavras de Yahushua HaMashiach, né, com as quais poderemos comprovar, né, que para sermos aceitos, mesmo que como filhos adotivos de Yahu por enquanto, né, porque só pode ser filho depois de ressuscitado ou transformado, nós não dependemos da aprovação de nenhum homem, organização, denominação religiosa, mas sim da aprovação de Yahu, ao obedecermos e cumprirmos as suas leis e exigências que nos são ensinadas e postas, né, nos corações e mentes, por intermédio do Espírito daqueles que são chamados e escolhidos. Conforme podemos ler em Aruanã, João, que eu quase não leio, né? Capítulo 6, versículo 44, 65 e 66, que ele vai ler para nós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Observem, todo aquele que se diz cristão, o que ele mais escuta é: se converta ao Senhor. Aceita Jesus. Aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Aqui o próprio Yahushua, o verdadeiro, né, não o Jesus Cristo criado pela Igreja Católica, ele está dizendo que ninguém pode ir até ele se o Pai não chamar. Lê para nós agora ainda em Aruanã, no capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes a mim, mas não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vô-lo conceda. O que nós entendemos aqui, então?
o Pai chama para irmos até o Mashiach. E como disse o Mashiach, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. E saiu andando, e chamando aquele, porque ele já tinha o conhecimento de que aqueles haviam sido chamados pelo Pai. E ele escolheu dentre aqueles os que se encaixavam na necessidade que ele tinha, no trabalho que ele tinha que fazer. Vamos ver outras palavras de Yahushua. Agora um texto bastante longo, nós vamos parar várias vezes, em Mateus 23, do capítulo 1 ao 15, que a Eliane vai ler para nós. Então falou Yahushua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moshe estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Observem, ele diz que os escribas e os fariseus se assentavam na cadeira de Moshe porque eram eles que cuidavam. Os escribas copiando e os fariseus zelando pelos livros. Mas nós temos que lembrar que esses mesmos homens criaram Talmud, Zohar. Então ele diz: façam o que eles dizem a respeito da lei, mas não o que eles praticam. Porque eles querem essa senhorar de todos. Então eles põem fardos pesadíssimos nas costas de todo o povo, que eles não querem nem com um dedo levantar. Por favor, Eliane. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. A primeira vez que eu entrei, eu vou falar igreja, porque aquilo lá não tinha os nomes, apesar de que parecia mais um centro de Umbanda, onde existiam aqueles seguidores de Yehoshua, todos eles fantasiados, uns com patas amarelas, outros azuis, com aqueles bonezinho de carregador de mala de hotel. E eu olhei para aquilo e só não fui embora porque eu estava muito longe de casa, eu não sabia nem voltar para lá. O irmão que nos tinha levado teria que me trazer de volta, E eu me lembro que o Rosh desse centro de Umbanda pediu para que eu falasse algumas palavras. E eu falei uns 40 minutos. Contra tudo aquilo que eles estavam demonstrando ali dentro.
Só faltou eu ser aplaudido, né? Foi assim, um festival de amém, aleluia, né? É. Eu dizer, tira essa porcaria da cabeça que você não pode estar perante a rua com a cabeça coberta. E escutava, aleluia! Mas continuava com um bonezinho de mico, pagando mico. Aqui, Eliane. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso instrutor, a saber, Hamashia, nosso exemplo, e o Espírito de Santidade de Yahu, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis cabeça, Rosh, porque um só é a vossa cabeça, que é Hamashia. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens... É isso? Pois que fechais aos homens o reino de Yahu, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. É o que nós temos visto, né? Quanta gente se desviando, né? Tem um textinho desse tamanho assim na Torá escrito: não acendereis fogo no Shabat. O pessoal vai para lá logo ao pôr do sol para acender as velas. Mateus 23, de 1 a 15, né, que a Eliane leu para nós. Então, nós relendo os textos acima, né, nós entenderemos outras palavras de Yahushua, né? Por exemplo, o que ele disse em Mateus 22, 14, que a Eliane vai ler para nós. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Simples, direto, né? Agora nós entendemos por que poucos escolhidos. Então, logo após, nós notaremos que Yahushua diz à multidão que devemos fazer aquilo que os fariseus ensinavam, quando eles falavam da Torá, a lei Torá de Yahu, mas que deixássemos de lado o que eles mesmos praticavam, ou seja, o que eles tinham acrescentado à palavra, o que eles tinham acrescentado a outros livros. Pois eles conheciam o correto a ser feito, mas somente queriam impor sobre aqueles que os tinham como líderes o fardo que eles mesmos não cumpriam. Assim mesmo presenciamos hoje naqueles que se dizem líderes. Ensinam, falam bonito, mas são como sepulcros caiados, conforme nós lemos em Mateus 23, 27. Por fora e publicamente, demonstram uma imagem de piedade, mas em seus interiores encontramos transgressão e iniquidade. Do alto dos pedestais, né, da hipocrisia em que se colocam, querem julgar o comportamento, a fé e a santidade daqueles que creem ser inferiores a eles. Esquecem-se, né, de outras palavras também de Yahushua, que encontramos no capítulo 17 do livro de Yahuanã João,
que a Eliane vai ler para nós. Por favor, Eliane. Yahushua falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Hu verdadeiro, e ao seu Mashiach, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. A glória que estava no plano do Pai. No plano do Pai. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardam a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Percebe? Isso do versículo 1 ao 9, né, do capítulo 17 de Aruhana. Então nós temos que observar que todo aquele que é chamado pelo Pai e vai até Yahushua e é aceito por ele, né, e guarda as palavras de Yahu, ele automaticamente se torna um membro do Yeshuru de Yahu. Ele é enxertado novamente na boa oliveira. Não existe homem algum sobre a terra que possa declarar-se, ou melhor, que possa declarar se este ou aquele é ou não um dos chamados e escolhidos. Leamos um pouco mais as palavras do Mashiach para que isso fique bem claro para todos nós. Eliane, Aruhanã 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, somente o Pai que chama e o Mashiach que escolhe sabem quem. É interessante, né, que hoje homens tentam usurpar o lugar de Yahu, querendo se passar pelos porteiros da porta estreita que nos leva ao caminho apertado, que nos conduz à salvação de Yahu. É uma coisa, assim vamos dizer, até absurda, mas que nós vemos ocorrer muito. Dando continuidade, né? Eu creio que apenas, né, os comentários que nós já fizemos bastariam, mas eu ainda vou dizer para vocês, vai ter mais. Vai ter parte 2, 3, embora nós nem acabamos a de hoje. Nós temos que entender o seguinte, que em certo momento, né, do ministério de Yahushua ocorreu um fato que nos demonstra claramente que não dependemos de nosso esforço ou da aprovação de homem algum para podermos ser salvos, ou redimidos, que seria a palavra correta. Vamos ler mais um relato, né, contido no livro de Matityahu, né? Agora no capítulo 19. Por favor, Eliane. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Hu. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: Quais? E Yahushua disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho,
Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Falava sobre cumprir os 10 mandamentos e a lei de Yahu. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Yahushua: se queres ser perfeito, vá, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Yahushua aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Ru. Aqui não é camelo a palavra, tá, meus irmãos? Isso é um erro de copistas, né? É corda. Então, Yahushua disse que era mais fácil pegar uma corda e passar pelo buraquinho de uma agulha, tá? Por favor, continue. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Observem a resposta de Yahushua. E Yahushua, olhando para ele, disse-lhes: aos homens é impossível, mas para Yahu tudo é possível. Versículos 16 a 26. Isso é muito interessante, né? Porque tira de qualquer homem aquela mania da ostentação, né? Da santidade. Tira de qualquer homem aquela história de não toqueis os meus ungidos, né? Nós sabemos que tocar nos ungidos de Yahu é perigoso. Mas isso não é para ser usado pelos ungidos. Isso é para ser usado por Yahu. Porque os ungidos de Yahu são ungidos pela vontade dele. E se alguém tocar em alguém ungido por ele, o que vai acontecer com essa pessoa também é problema dele, não nosso. Então eu dizer para alguém, não toqueis os ungidos, não, eu estou agindo que nem o Papa. Como que ameaçando, né? Ameaçando. Né? Então, para que nós terminemos o estudo de hoje, nós vamos recapitular um pouquinho. Conforme o que lemos até aqui, aprendemos que ninguém pode se achegar a Yahushua se Yahu não o levar até ele. O que você diz disso? É que isso aí joga tudo por terra, né? Essa história de aceita, né? Isso não cabe nada ao ser humano. Não adianta ninguém querer aceitar, né? E ir lá e se oferecer, eu quero servir ao Eterno, né? Então, toda essa história não tem nada a ver, né? A própria palavra comprova isso. E quem quiser continuar acreditando nisso, paciência. Melhor não acreditar em nada, né? Melhor ser ateu do que acreditar numa historinha dessas. O ateu terá muito mais chance na segunda ressurreição do que quem crê nessas porcarias. Observe, naquilo que a Eliane deu para nós, né, a respeito do jovem rico. Com certeza ele havia sido chamado por Yahu, porque ele estava ali, ele estava perante, ele foi até Yahushua conversar com ele. Né? E Yahushua demonstrou a ele que para salvar-se deveria praticar a lei de Yahu. Que seria posta em seu coração. Colocá-la em seu coração significa que ela seria ensinada, que ela seria colocada em nossa mente, em nosso sentimento, nossa vontade. Né? O que o faria se desapegar de suas riquezas.
riquezas mundanas, coisas que ele tinha, objetos, dinheiro, sei lá mais o quê. E que isso iria permitir que ele, o jovem rico, seguisse a Hamashia integralmente sem servir aos dois senhores, que nós encontramos em Mateus 6:24. O que isso te diz, Eliane? Diz que ele foi chamado, mas não foi escolhido, né? Porque ele saiu chorando porque não conseguiu se desapegar. Ele praticava a lei, mas ela não foi colocada não foi dado a ele o entendimento correto, né? Porque ele não conseguiu se separar, se desprender. Não sei se entendi corretamente, mas é o que eu entendo nessa passagem. Sim, é Porque isso. ele saiu chorando, né? É como muita gente aprende e nunca atinge o entendimento. Como está escrito no texto, né? Ele tinha né? muita coisa. Ele tinha muitos bens, mas eu já vi gente apegada a muito menos. Não. A palavra relata que ele tinha muitos bens, como se até assim uma pessoa leiga, como no começo eu lia, né, entendia assim que o fato de ser muito que era o que impedia realmente, né? Mas não, é o fato de que ele não chegou ao conhecimento do Eterno. Ele só praticava porque foi ensinado, foi um costume para ele, né? Praticar aquilo desde a infância. Observe, Hamashia, após ser perguntado pelos seus discípulos, né? Quem poderia então se salvar, né? Porque eles ficaram, pô, o cara é milionário e não pode. Então Hamashia foi muito claro, né, na sua resposta, de que ninguém poderia se salvar se Yahu não tivesse planejado desde antes da fundação do mundo o nascimento do Mashiach, para que todo aquele que a ele fosse levado pelo Pai pudesse usufruir a vida eterna. Porque observe a resposta dele aos seus discípulos. Lê para nós, Eliane. Aos homens é isso impossível, mas a Yahu tudo é possível. Então, isso nos faz entender o que Shaul quis dizer em sua carta aos Efésios, no capítulo 1. Leia para nós, Eliane. Nele, Yahushua, digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Yahushua, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e a palavra que pode remir, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. A glória de Yahu. Observem que da mesma forma que o próprio Yahushua HaMashiach, antes mesmo do Pai começar a criação, em seu plano, já estava predeterminado que ele viria, também estava predeterminado que haveriam aqueles que aguardariam por ele. Porque nós sabemos que o nosso povo aguarda pelo Mashiach desde o início. Na verdade, ele foi prometido em Gênesis 3,15. Aqui, Shaul já está falando daqueles que tiveram a oportunidade de vê-lo, tiveram a oportunidade de escutá-lo. Mas ele engloba, é claro,
todos aqueles outros que dormiram antes de seu nascimento. Então, se aos homens é impossível salvarem-se, o que dizer de homens que se colocam acima da palavra e pretendem ser eles os que ditam quem é do povo ou não? Quem faz parte do povo de Ahu e quem não? Como é que fica? Como é que fica, ele? Não fica. Percebem? Eu conversando com uma irmã, que eu não vou citar o nome, ela participava de uma Beit, onde lá tinha um cara de pau que se autodenominou Roche, mas que não conhece nada. E esse Roche era o dono da Beit, era o dono das vidas das pessoas que ali estavam, era o dono do dinheiro das pessoas que ali estavam, porque cobravam dízimo. E era o pai da mentira, ensinando as inverdades. E quando essa irmã começou a receber o chamado do pai, foi até Yahushua e começou a entender e a enxergar, foi expulsa da Beit e ainda acusada de estar desviando o marido. Irmã. Ninguém queira ser chamado de Rabi. Rabi é mestre, é moré, professor. Ninguém queira ser chamado de pai. Então, para dar uma disfarçada, eles inventaram o tal de Rosh. Mas se nós pegarmos, por exemplo, Rosh Hodesh, nós vamos ver que significa cabeça do mês. Rosh Hashanah, cabeça do ano. E esses Rosh aí, são cabeça do quê? Eles são cabeça de pau, né? Tem uma moda agora, né, de que as pessoas ficam tipo quase como amedrontando, né? Eles só mudam o tipo de coisa, né? Trocaram o inferno por uma delas, né? De que a pessoa não, deixando de ir lá, ou na Beit, ou na igreja, ou seja lá onde for, ela fica sem cobertura espiritual, né? Se ela abandonar a Beit. Porque o Rosh ali, né, dá essa cobertura. Me lembrei do Glauco. Então, ficam assim, colocando medo nas pessoas através de misticismo, né? Cobertura espiritual, da onde tiraram isso? Onde está isso na Torá? Bom, para os nossos irmãos eruditos que acreditam até que Elias vai reencarnar, né? A gente não precisa falar mais nada. Se ainda né? fosse os da tribo de Yehudá, mas são esses fajutos aí, esses importados do Paraguai, né, como se diz, que é falsificado. Então, os vendedores de livro. Ficam dizendo essas besteiras para as pessoas e muitos acreditam, né?
mas também provavelmente estão indo lá buscando esse tipo de coisa, né? Acha que em algum homem vai encontrar a solução para a vida delas. Não, o erro aí é tanto daquele que é o Roshi, como daqueles que se colocam como discípulos dele, né? Por isso que é muito importante aquilo que é dito, né? Foi Shaul o quê? Foi Shaul, né? Que importa que haja heresias, ou não? Shaul. Importa que haja heresias para que os sinceros, né, apareçam no vosso meio. No vosso meio, porque os falsos vão atrás das heresias. Então, agora, aqueles que são verdadeiros, os sinceros, vai se destacar, né? Porque eles não vão seguir as heresias, eles vão se manter separados, ou seja, eles vão se manter santos, né? Santificados. Então, é muito importante, gente, ler a palavra, né? Se vocês seguiram aí direitinho o raciocínio, vocês veem que é muito coerente. O que faz a palavra ser contraditória não é a palavra do Eterno, são as inserções e as omissões. É aquilo, são os acréscimos e as omissões que houve na palavra, né? Então isso faz parecer contraditório, mas a palavra mesmo do Eterno não tem contradição, né? A verdade do Pai é uma só, né? Ela não se contradiz. Então, vamos prestar bastante atenção nisso, né? Procura na palavra o que as pessoas estão dizendo, né? Como essa mesma irmã que o Sérgio está citando, ela disse que chegou um irmão lá dentro e falou um monte de besteiras para ela, que até o marido dela ficou envergonhado por ele falar aquilo para a esposa dele, né? E quando ela revidou no sentido de falar, não, isso não é verdade, isso não está na Torá, ele a tratou assim, tipo, você é mulher, você não pode falar nada. Então, assim, um absurdo, um bando de debaldes inchados, né? na vil concupiscência deles. Se algum marmanjo disser um dia para minha mulher, você não diga nada que você é mulher, mas ouvir besteira pode. Eu vou pegar esse cara. Não precisa, eu já pego, eu não espero. Eu tenho esse jeito tranquilo e calmo, mas não vem falar asneira pra mim que eu nem escuto. Sabe, se a pessoa vier com esse papo de machista, eu odeio machismo. Machismo não é vindo do pai. Isso aí é uma falha do ser humano, faz parte até do castigo pelo pecado da mulher, né? E do próprio homem, que aí ele vai ter esse atrito a vida toda dentro, né, do relacionamento dele e vai estragar para a vida toda. Porque eu odeio machismo e se falar para mim, não brinca não que eu vou na garganta dele, porque eu não tolero esse tipo de coisa, né? Quer dizer que a mulher, ouvido de mulher é paiol, é lixeira, para ficar entupindo de besteirol, de fábula, de crendices idiotas, de mente suja e pervertida, né, dos irmãos, e pode chegar na esposa dos outros sem o mínimo de respeito e falando besteira, né, e se acha no direito de fazer isso, e a mulher tem que ficar calada. Eu daria um chute, né, assim, para jogar bem longe. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda têm aquele respeito, né? Porque está lá dentro da igreja. Tá de Dalit. Mas né, aí tem que respeitar, tem que dar um passo atrás, né? Mas eu não sei se posso dizer graças ao Eterno, para agradecer ao Eterno, porque, assim, em algum momento eu estava errado, em outros não. Mas já discuti com pastores, já falei o que eu pensava, eu falava. E o que viessem falar para mim e eu discordava na cara. Então, assim, sabe, eu sei que eu devo honrar os irmãos, né? Na minha cabeça é o meu marido, mas eu não escuto besteira não, tá, gente? Ainda mais de hipócrita, né? Ainda mais esse bando hoje, com o conhecimento que a gente tem, né, do tamanho da hipocrisia dessa gente. Então, assim, são túmulos caiados mesmo, não resta dúvida,
né? Com todos aqueles paramentozinhos, parecem os palhacinhos. E assim, não estou falando contra a lei para que ninguém saia daí por aí dizendo que Eliane é contra a lei, assim como disseram de Shaul também, que ele era contra a lei, né? Ah, mas o talite é de... Talite, gente, é uma vestimenta, era a roupa exterior, né? Que jogavam aí na orla das suas vestes. Talite significa vestes, né? Pelo que eu já pesquisei, dentro do hebreu, é veste, é uma vestimenta, né? Aí eles inventam esses pedacinhos de pano aí e vendem eles. Eu tô com talite aí, ó. E vendem, eu estou vestido. E vendem eles né, a centenas de reais aí com um bando de trouxa. E eles se acham santos porque estão fantasiados daquela forma, né? Então, assim, alguns eu achei até interessante que usar o tzitzi, né, na própria calça, na própria borda da camisa, né? Porque aí ele estava usando de acordo, era uma vestimenta, não estava se fantasiando, não, tem que vestir a roupa daquela época, porque, né, inventa uma roupa e que nem era aquilo, né, isso que se usa hoje não é, né? E ainda por cima vende assim a preço exorbitante. Tem até fabricante aí, né, Ashuru? Tá fabricando as roupas da época, né? Pra vender. Na época não. Assim, parecidos, né? Que são vestes ele longas. deve ter dado uma voltinha pela África e começou a fazer a roupa. Então, sabe, não tem nada a ver. Eu, como mulher, eu sei o meu lugar, né? Mas se eu sentir a falta de respeito, como foi nesse caso, né? Um casal jovem, e essa pessoa fez isso com eles, né? Então, assim, como a menina fez, discordou na cara direto, eu também teria feito igual ou pior, né? E assim por diante. Não vejo desacato nisso, sinceramente. Filho do demônio, independente do sexo, filho de Rassatã, como disse o Machia, a gente, independente de sexo, a gente tem que assim, pisar na cabeça, jogar para longe, né? E essa forma pode ser tanto com palavras quanto até, se for preciso, sair na mão, né? Não sei quem vai ganhar ou perder, mas nesse momento, mas isso não dá para aceitar. Bom, aqui terminamos nosso estudo de hoje, que continuará no próximo dia de Saturno. E eu espero que vocês reflitam bem no que foi dito. Nós iremos estar nos aprofundando um pouco mais, né, na santidade. Embora eu creia que esse epílogo, né? Epílogo. Não sei. A introdução, né? Já tenha sido um prato cheio para muitos. Bom, eu desejo a todos então que tenham um ótimo dia do sol, na paz dos seus lares, né? Com seus familiares. Eu desejo que estudem a palavra e que na segunda-feira, passando em frente a uma agência do Itaú ou do Bradesco, deposite nem que seja R$2, porque moeda não pode. Tá bom? Eliane, se despeça. Shalom, eu espero que o estudo seja realmente proveitoso para todos, né? Não despreze o estudo por achar que é um assunto já corriqueiro, né? Todo dia a gente aprende um pouco mais e verifiquem realmente se está sendo praticado, né? Por cada um, examine-se, né? É isso que a gente faz cada vez que estuda sobre um assunto. Se o pai está mandando é porque está necessitando. Então vamos parar e prestar atenção. Às vezes o Sérgio fala assim, vou fazer tal assunto, né? Aí eu penso, já falamos muitas vezes eu penso, já falamos tanto desse assunto, né? Mas deve estar faltando alguma coisa, porque se veio é porque tem que ser falado. Então, encare dessa forma, né? E ore ao Pai para que
te faça entender o que está faltando. Né? Até a próxima. Eu desejo shalom a todos, Laila Tove. Agora são 22 horas e 7 minutos. E eu vou começar a trabalhar agora, né? Eu vou renderizar. Aliás, primeiro eu vou mixar, depois eu vou renderizar. Eu descobri que eu posso ir escrevendo enquanto eu renderizo, então eu já vou adiantando o meu estudo de segunda-feira. Amanhã não terá estudo, pelo menos dentro da minha cabeça, né? Pode ser que amanhã eu acorde e o pai já me diga assim, vai lá e grava, né? Mas na segunda teremos o nosso estudo. Eu desejo a todos então shalom, a shalom de Yahushua HaMashiach, não a shalom do mundo. E como sempre eu digo, né, precisando de alguma orientação, precisando de alguma resposta, precisando de alguma... Não que eu seja um sábio, muito longe disso, mas perto desses rochas que tem por aí, pode ter certeza que vocês vão obter respostas dignas daqueles que são chamados, e não daqueles que são oferecidos e que seguem homens que se auto-intitulam desde presbíteros, pastores, roches, rabinos, monges, papas e por aí vai. Shalom, shalom, beijo na testa, beijo no coração.